Pessoal, vamos continuar aqui a solução das questões da FUVEST 2015. A questão de hoje é sobre circuitos elétricos. O problema diz que tem uma série de lâmpadas com diferentes potências, mas todas foram projetadas para trabalhar em uma diferença de potencial de 110 volts. E aí são dados 3 circuitos diferentes. E a pergunta aqui é feita, em cada circuito, onde nós podemos dizer que as lâmpadas individualmente estão trabalhando na diferença para a qual elas foram projetadas, que é 110 volts. Bom, um dado do problema é que, se eu pego a diferença de potencial entre os pontos A e B, essa diferença é 220 volts. Vamos escrever aqui, diferença de potencial entre os pontos A e B é conhecida e é dada por 220 volts. Bom, se esse ponto tem o potencial A, aqui também vai ter o mesmo potencial, porque não tem resistência aqui entre esses dois pontos. Da mesma forma, aqui é A e aqui também é A. Todos esses pontos têm o mesmo potencial. Aqui, da mesma forma, se aqui é B, nesse ponto o potencial é B, aqui também é B, e aqui também é B, porque não tem resistência entre eles, então o potencial não muda. Dessa forma, a gente pode enxergar que cada par de lâmpadas está submetido à mesma diferença de potencial, que é 220 volts. Mas aí o problema é saber individualmente qual a diferença de potencial de cada lâmpada. Bom, vamos começar analisando as lâmpadas de 40 volts. Elas estão submetidas à diferença de potencial de 220. Mas e cada uma delas individualmente? Qual que é essa diferença de potencial? Vamos chamar essa lâmpada de lâmpada 1 e aqui a lâmpada 2. A gente sabe que a diferença de potencial que a lâmpada 1 está submetida é igual à resistência dessa lâmpada vezes a corrente dessa lâmpada. Vamos chamar de R1 vezes I1. E a diferença de potencial que a lâmpada 2 está submetida é R2 vezes corrente 2. Mas, como as duas lâmpadas têm a mesma potência, significa que elas têm a mesma resistência. E como elas estão ligadas em série, a corrente que passa entre elas é igual. Logo, a diferença de potencial 1 é igual à diferença de potencial da lâmpada 2. Vamos chamar de U, essa diferença. Só que a gente sabe também que a diferença de potencial 1 mais a diferença de potencial 2 é igual a 220. Substituindo aqui, então eu tenho U mais U é igual a 220. Logo, 2U é igual a 220 e U é igual a 110 volts. Ou seja, cada uma das lâmpadas está submetida a uma diferença de potencial U, que é 110 volts, e a soma dá 220. Então, sempre que nós temos lâmpadas com a mesma potência ligadas em série, submetidas a uma diferença de potencial, essa diferença de potencial se divide entre cada uma das lâmpadas. Como a diferença total é 220, então fica metade 110 numa lâmpada, metade na outra. E é exatamente a potencial que elas foram projetadas para trabalhar, que é 110 volts. As de cima a mesma coisa, como elas são iguais, a diferença de potencial se divide entre as duas, e a de cima também. Então, o circuito 3 é um circuito que sim, todas as lâmpadas estão trabalhando na diferença de potencial para a qual elas foram projetadas, que é 110 volts. Bom, vamos agora ver o próximo circuito. Bom, agora vamos ver o segundo circuito. O segundo circuito ele tem uma outra configuração aqui das lâmpadas. Da mesma forma, é dado que a diferença de potencial entre os pontos A e B é 220 volts.
Bom, 6 potencial é A, aqui é A, e aqui também é A, porque não tem resistência entre esses pontos. Esse aqui é B, e aqui também é B. Bom, isso significa que essas 4 lâmpadas elas estão submetidas a uma diferença de potencial AB, que é 220 volts. O problema pergunta em qual circuito, individualmente, as lâmpadas vão estar submetidas a 110 volts. Bom, aqui de cara a gente já pode ver. Se aqui a AB tem 220 volts, se cada uma delas estivesse submetida a 110, o total daria 440 volts. Mas não tem como, porque a gente sabe que é 220. Da mesma forma aqui em cima, se cada uma fosse submetida a 110, o total seria 330. Mas nós sabemos que é 220. Então, a gente já pode eliminar o circuito 2, porque a gente sabe que não tem como todas estarem submetidas individualmente a uma diferença de potencial de 110 volts. Bom, fica faltando agora o circuito 1. Bom, continuando agora com o circuito 1, ele tem essa configuração. Também é dado que a diferença de potencial entre os pontos A e B é igual a 220 volts. Se o potencial aqui é A, aqui nesse ponto também é A, e aqui nesse ponto também é A, porque não tem resistência entre esses pontos. Da mesma forma, se aqui é B, aqui é B, aqui é B. Então, cada um desses elementos do circuito está submetido a uma diferença potencial de 220 volts. Vamos ver aqui primeiro. Da mesma forma que a gente viu, quando a gente analisou o terceiro circuito, quando eu tenho aqui duas lâmpadas ligadas em série, como elas têm a mesma resistência, a diferença de potencial que elas estão submetidas se divide entre elas. Então, se aqui eu tenho 220, entre essa segunda lâmpada é 110 e entre a primeira é 110. Então, ok, ele está dentro daquilo que a gente espera na questão. Individualmente, elas estão submetidas a 110 volts. Por quê? Porque aqui o total é 220, elas têm a mesma resistência, o potencial se divide igualmente entre elas. Vamos ver agora a parte de cima do circuito. Eu tenho uma lâmpada de 120 watts ligada em série com duas lâmpadas que estão ligadas em paralelo. E cada uma delas tem 60 watts. Bom, aqui nós sabemos que a potência elétrica em um resistor ela é dada pela diferença de potencial ao quadrado dividido pela resistência. Bom, essas lâmpadas foram projetadas para trabalhar em diferença de 110 volts. Então, por exemplo, a resistência da lâmpada de 60 watts, ela vai ser dada pela diferença que ela foi projetada, que é 110 elevado ao quadrado, dividido pela potência, que é 60 watts. Da mesma forma, a resistência da lâmpada de 120 watts ela foi projetada para trabalhar numa diferença de potencial de 110, então é U elevado ao quadrado, 110 ao quadrado, dividido pela potência dela, que é 120. Dessa forma, nós podemos verificar que a resistência da lâmpada de 120 watts é igual à resistência da lâmpada de 60 watts dividido por 2. Né? Porque quando eu divido a lâmpada de 60 por 2, fica 110 ao quadrado dividido por 120, que é igual à resistência da lâmpada de 120 watts. Então, se eu tenho aqui uma resistência R, e aqui uma resistência R, que é a das lâmpadas de 60, a de 120 vai ser metade. Então aqui a resistência é R sobre 2, ou seja, a resistência da lâmpada de 120 watts
é a metade da resistência da lâmpada de 60 watts. Muito bem. Mas nós sabemos que as lâmpadas de 60 watts estão ligadas em paralelo. Então a gente precisa calcular uma resistência equivalente aqui. Sabe que 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre a resistência da primeira lâmpada, que é R, mais 1 sobre a resistência da segunda lâmpada, que também é R. Então a resistência equivalente é igual a R ao quadrado dividido por 2R, que é a multiplicação das resistências dividido pela soma. Logo, a resistência equivalente é R sobre 2. Ou seja, nós temos uma situação em que eu tenho uma resistência de R sobre 2 aqui e uma resistência equivalente de R sobre 2. Como as resistências são iguais a R sobre 2, o potencial também se divide entre elas. Então vai ficar 110 volts aqui e 110 volts aqui. Então a lâmpada de 120 watts está submetida a uma diferença de potencial de 110 volts. E essas duas também, como elas estão em paralelo, elas têm a mesma diferença de potencial e essa diferença é 110 volts. Então, o circuito 1 também ele atende o critério de que cada lâmpada está submetida individualmente a um potencial de 110 volts. Dessa forma, a gente chega na solução final, que é a alternativa D. Ok, pessoal. Aguardo vocês na próxima questão.